Fala lenda, estou aqui hoje em um cenário um pouquinho diferente, mas o conteúdo não pode parar. E hoje a gente vai falar sobre uma das ferramentas mais importantes que absolutamente todo dev deve conhecer em algum momento. E a gente vai entender como que ela chegou aonde chegou, por que que ela é tão utilizada e qual que é a importância dela. E um mini tutorialzinho só para a gente manter as skills afiadas ali, beleza? Antes de mais nada, chegamos a 900 inscritos. Muito obrigado a você que se inscreveu, mas eu convido você que não é inscrito a se inscrever, a deixar o like se você gostar desse tipo de conteúdo. Meu nome é Juan, tem vídeo aqui toda semana sobre programação, sobre tecnologia. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer se manter atualizado, quer conhecer mais sobre essa área de programação, de código e tudo mais, o canal aqui é um dos lugares que você pode ter acesso a esse conteúdo. Se você quiser ajudar, vou ficar muito grato. Mas agora vamos para o vídeo. Muito bem, e a ferramenta que a gente vai falar hoje é o Git. Bom, de acordo com o que eu pesquisei, ela não significa nada assim especificamente, ela não é um acrônimo, por exemplo, o G significa alguma coisa, o I significa outra. E até onde eu entendi era só uma piada que o Linus, que é o criador do Git, que a gente vai falar já já, quis fazer ali com alguns outros conceitos. Mas o Git nada mais é do que uma ferramenta de versionamento de código. Vamos entender o que isso daqui significa. Imagina que você tem um projeto, a versão 1.0 do seu projeto. Aí chega alguém e fala, pô, cara, eu queria que você trocasse a cor daquele botão. Essa mudança, você vai ter que ir lá no código, vai precisar fazer a alteração onde precisa ser feito, vai precisar compilar esse código novamente. Se você usar, por exemplo, o React, você vai precisar rodar o comando de build para poder gerar a pasta build novamente com o HTML, o JavaScript transformado em HTML atualizado. E através disso você vai precisar subir essa sua versão para onde você está hospedando aquele site, para distribuir esse conteúdo. O que que você faz? Bom, eu vou clonar esse projeto, agora ele vai virar o projeto 1. Esse projeto aqui, ele não importa mais, e aí imagina que você fica fazendo isso várias vezes. Só que se você já trabalhou, já atuou ali no desenvolvimento, projetos um pouco maiores, você vai perceber que não é assim que funciona. Que trabalhar desse jeito seria inviável, né? Fora, nem entrei muito nisso, mas assim, você precisaria zipar para subir o código, depois ter esse processo todo manual para extrair o projeto, pegar o build. Então, assim, você vai gerando camadas cada vez maiores de complexidade que precisam ser evitadas, porque quando você está no desenvolvimento produtivo, a última coisa que você quer que seja o problema é o processo de deploy ou a organização do projeto. Você quer se preocupar com as features, você quer se preocupar com correção de bugs, você quer se preocupar com o produto, se o produto está indo bem ou não, você quer se preocupar com métricas, observabilidade, monitoramento, tudo isso é o foco. Agora, quando eu preciso parar tudo que eu estou fazendo e pensar, nossa, o deploy eu vou fazer todo esse fluxo gigantesco, que demora, que é confuso, que você pode subir uma variável de ambiente errado, que pode dar algum problema aqui ou ali, não dá muito legal. Por isso que existe o nosso querido Git. E o que que o Git faz? Ele basicamente faz o processo de versionamento de código através de comparação dos arquivos. Então, por exemplo, eu tenho esse projeto, um projeto bem simples, que eu já até mostrei aqui no canal, que é um protótipo de rate limiter. Vamos supor que eu vou implementar alguma alteração nova. Antes de falar de Git, vamos tentar entender com um mini tutorial como que isso daqui funciona e para que isso serve. Primeiro que o Git ele tem a sua própria CLI. O que significa CLI? CLI significa Command Line Interface. Então é basicamente o que você faz ali no terminal. E o CLI ele é um comando já próprio para uma determinada ferramenta. Então se você tem npm, quando você coloca o npm install alguma coisa, você vai ter o npm como, né, um CLI ali que vai executar comandos específicos, então vai servir para baixar pacotes, para baixar dependência. No caso do Git é a mesma coisa, ele é uma ferramenta para o versionamento de código, mas ele tem o seu próprio CLI. Dá para fazer isso de outras formas, utilizando interfaces gráficas, até dá. Eu não costumo usar, sinceramente, eu acabo preferindo o terminal nesse caso, porque eu acho que simplifica, sabe? Você tem os comandos próprios ali que você vai usar. Normalmente, eles vão mudar muito pouco no seu dia a dia. Vai ter um momento ali que você vai precisar fazer alguma coisa diferente, vai precisar fazer um cherry pick, vai precisar fazer alguma coisa mais específica ali, mas é muito pontual. Então eu acabo preferindo o terminal porque ele é bem mais direto ao ponto. Mas aí vai do gosto de cada um, tá? Para a gente dizer que o nosso projeto vai ser versionado via Git, a gente dá um git init, bem simples, git init. Através dele, você pode ver aqui que ele já deu alguns alertas de, né, quando eu quiser
subir o meu código para algum lugar, mas a gente vai chegar lá já já. E aí você vê que até os meus arquivos ficaram verdinhos aqui. Só que a Node Modules, se você é dev web, já mexeu com Node, tudo, você sabe que a Node Modules é muito pesada e esses pacotes eles já vão ser instalados no momento de build, quando você subir. Pelo menos essa é a boa prática. O que a gente faz? A gente tem um outro arquivo, é o gitignore. O que é esse arquivo aqui? O gitignore, ele é o que o nome diz. Ele é o que o Git vai ignorar. Então, o que eu faço aqui? Apenas posso colocar node modules aqui. E aí perceba que no momento que eu salvar, no momento que eu salvo aqui, ó, note que a node modules ela já não está mais verdinha. Se eu remover ele daqui, ela volta. Até tenho aqui 793, porque 793 arquivos que ele pega na árvore do Git. Então você vai ter vários arquivos que vão ser mapeados e através desse mapeamento de arquivos você consegue detectar mudanças específicas. Só que na Node Modules eu estou falando de dependências de terceiros, que não dependem do meu desenvolvimento. Então não faz sentido eu traquear elas, porque eu não vou alterar a Node Modules diretamente. Salvar e aí pronto. Eu já ignoro a minha Node Modules, eu não quero que ela suba. Mas claro que eu quero que suba o gitignore, porque eu quero manter esses arquivos ignorados. O meu lock, que é outro assunto, mas eu quero manter o lock também para preservar as versões dos arquivos de maneira íntegra. E o meu package lock, né, que é o arquivo que vai gerenciar ali as minhas dependências, subdependências e tudo mais. E claro, o meu projeto, né? Nesse caso aqui é só um arquivo, mas a gente consegue ter o tracking dele. Então, eu inicializei o meu repositório Git aqui, e agora todos esses meus arquivos eles estão traqueados. Agora, todos esses arquivos aqui que não estão no gitignore, o Git ele está monitorando. Ele vai avaliar se existem alterações naqueles arquivos ou não. E aí eu posso adicionar essas alterações ao que eu quero comitar. Beleza, eu tenho certeza que eu quero manter essas alterações. Então eu posso adicionar, você pode fazer por aqui, ou você pode dar um git add, né? Git add ponto, ele adiciona todos os arquivos que estão na árvore, mas você pode passar também o nome do arquivo, então pode ser gitignore, ou você pode passar ele aqui na árvore, tanto faz, dependendo do seu editor de código. O que eu quero mostrar, além disso, como é o primeiro commit, ele não vai aparecer exatamente da forma correta aqui, eu vou até voltar às alterações, salvar novamente, e aí eu vou adicionar esses arquivos aqui, vou dar um commit, tanto faz a mensagem, né? E aí, ó, a gente pode ver aqui na árvore tá tudo staged. O que é o staged? Aqui ok, você adicionou essas alterações para que elas sejam as alterações definitivas no seu projeto. Mas agora, você tem certeza? É basicamente isso. O staged é a fase pré-commit ali. É até você realmente ter a certeza de que quer manter aquelas alterações. E aí, esse aqui é o comando, você passa o git commit, e aí tem uma flag "-m" para quando você quer colocar alguma mensagem. Nesse caso aqui, eu vou colocar vídeo teste. E aí você fecha aqui a string, fiz o commit, e agora todas essas minhas alterações, elas são definitivas no meu projeto. Vamos entrar em outro comando, que é o git log. E aí você vê que aparece histórico de commits aqui, com a minha mensagem, tudo, a data, o autor. Mas, se eu fizer uma alteração aqui, ó, e aí eu vou voltar para a alteração que a gente tinha feito aqui, eu vou salvar essa alteração novamente e eu vou avaliar aqui. Agora eu consigo ver, né, tá tudo destacado o que foi alterado, linha a linha. Se eu venho aqui no meu arquivo de servidor e eu removo alguma coisa, por exemplo, eu removo isso daqui, e eu venho aqui na minha árvore, tudo está alterado aqui. Ele consegue avaliar linha a linha do que foi genuinamente alterado em comparação com o commit anterior, a alteração que você está fazendo agora. Então, se você remover uma linha que antes existia no commit anterior, ele compara e vê, opa, essa linha aqui, ela está faltando. Você adicionou uma nova linha, adicionou um novo arquivo. Tudo isso vai sendo monitorado pelo Git, e essas comparações facilitam demais a você manter as suas alterações organizadas, e principalmente essas alterações versionadas, porque às vezes você precisa voltar para um commit, pô, subi alguma parada, quebrou, agora eu quero voltar para a versão anterior. Não tem problema. Git revert, git reset, depende do contexto. Mas você consegue voltar para a versão anterior, a versão estável, e você, através disso, consegue navegar pela árvore de alterações. E aí é por isso que tem essa ideia de árvore, porque são vários branches, né, vários galhos que vão surgindo, que depois voltam para a branch principal, a branch do seu projeto, a branch que normalmente é a mais estável, pelo menos deveria ser, mas é a branch mais estável, que é o que o seu usuário final
vai ver. Tudo isso faz diferença e é por isso que o Git é tão importante. Então, é isso que significa o versionamento de código. E tem outros comandos, mas sinceramente eu acho que não é relevante. Tudo que eu fiz aqui é puramente os comandos principais, mas que é o que vai resolver, sei lá, talvez 80% do que você for fazer em Git, você vai resolver aí. Só que tem algo a mais, né? Você já deve ter ouvido, se você é um desenvolvedor, você já deve ter ouvido falar do GitHub. Muita gente pode confundir o Git e o GitHub. E aí, o que muita gente confunde é o que é repositório local e o que é repositório remoto. Tudo que eu fiz no meu projeto agora, ele está numa pasta .git dentro do meu projeto. Todas as alterações feitas. Se eu quiser subir o meu projeto, eu vou subir ele em algum local que dê suporte para armazenar um repositório remoto. Aí eu conecto a minha branch local à minha branch remota. Então eu vou ter o meu projeto local e o GitHub está lá. O GitHub ele é uma plataforma que oferece um serviço ali de hospedagem, vamos dizer assim, de repositórios do tipo Git. E o que que isso significa? Significa que eu posso conectar o meu repositório local a um repositório remoto no GitHub. Então eu tenho o meu projeto distribuído, porque ao invés dele estar só na minha máquina, imagina que você está lá com o seu projeto, beleza, fiz todas as alterações aqui e tal, ok. Pô, quebrou a minha máquina, deu algum problema, ou eu excluí o projeto, perdeu, acabou. Vai ter que fazer tudo de novo. E você não vai ter histórico de nada. Quando você tem um repositório remoto, e aí é que vem a grande sacada do Git, é que é um sistema de versionamento, é uma ferramenta de versionamento de código, mas que possibilita a distribuição dessas versões. Você tem um repositório, você tem um versionamento de código distribuído. Essa é a grande sacada e é por isso que o Git é tão importante, porque ele possibilita você a manter o seu código organizado, versionado e distribuído. Isso faz toda a diferença. E quando você sobe algo para o GitHub, você está subindo o seu projeto para um repositório remoto. E quando você faz isso, você distribui ele. E aí, através do GitHub, você pode ter outras ferramentas conectadas que vão ter suas pipelines CI/CD. Assunto para outro vídeo, mas você pode ter um deploy contínuo. Então, toda vez que eu subir algo numa branch específica, eu posso fazer o deploy automático. E por aí vai. Aí o céu é o limite para esse tipo de coisa. Mas a lógica principal é essa. Bom, e por hoje é isso. Meu nome é Juan, eu sou um desenvolvedor brasileiro. Atualmente eu estou no Brasil, mas eu moro em Portugal. Vim aqui visitar a família e tem esse tipo de conteúdo aqui praticamente toda semana, é o que eu estou tentando fazer. Até agora tem dado muito certo. Agradeço demais se você puder dar essa força, deixar o like se você gostou do vídeo, comentar se você acha que tem algo a acrescentar ou pensa de uma forma diferente, utilizou de uma forma diferente. Vou ficar muito grato e vai ser muito produtivo também ter essas discussões aí. Então, comentários aí sempre abertos para novas sugestões. Se você também tem algo que seria legal comentar, peço que você deixe nos comentários também. E por hoje é isso. Até a próxima.